Agora a gente vai chamar um parceiro nosso que tem acompanhado diversos clientes nessa jornada de governança, que é a DataSide. E ao mesmo tempo, eles vão trazer também um caso de sucesso de um dos clientes que eles têm implementado, que é a CRM Bônus. Então, por favor, eu peço ao palco aqui, o Reginaldo, Douglas, que possam realmente apresentar aqui o grande valor que o Unity traz para os nossos clientes. Por favor. Obrigado. O palco é de vocês. Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado a todos pela presença aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês falando um pouco desse tema bastante procurado nos últimos tempos. A gente vai falar aqui um pouco sobre governança de dados para LLMs, trazer cases da trincheira mesmo, cases do mundo real, onde a gente vem vivenciando bastante nos últimos projetos. Meu nome é Reginaldo Silva, eu sou arquiteto e engenheiro de dados na DataSide. Venho trabalhando fortemente com Databricks e projetos de GenAI nos últimos anos aí. E prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, prazer pessoal, meu nome é Douglas Romão, eu sou CTO da DataSide, uma empresa de dados IA aqui da região do Brasil e que a gente tem trabalhado. Vocês viram aí que governança de dados é um ponto importante, a gente vai falar sobre isso. Tinha dados, a minha esposa tinha dados suficientes para mim, eu não tinha uma governança boa e por isso eu estou aqui. Futebolzinho de final de semana, tá bom? Mas prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Bom, a agenda nossa ela é bem direta. A gente quer trazer um pouquinho do novo paradigma do BI, usando muito inteligência artificial, é um assunto que vocês estão vendo, a gente está falando muito sobre isso. A ideia é trazer um pouquinho dos pilares de eficiência de LLMs quando a gente está falando de inteligência artificial, como que isso pluga na arquitetura do Databricks. A gente trazer alguns casos práticos e boas práticas também, para vocês saírem daqui com coisas práticas de como que eu posso aplicar a partir de hoje mesmo na minha organização. E aí um ponto muito importante para a gente começar aqui, a gente entender que as LLMs elas estão se tornando parte do mundo inteiro e também tem um impacto muito importante na parte de análise e consumo de dados. Isso, no fim das contas, é um ponto muito importante, está mudando a forma como a gente analisa os dados, como que a gente tem o histórico dessas informações e como que a gente usa isso para extrair informações, insights que possam gerar valor para o nosso negócio. A gente vem vivenciando um novo paradigma de BI, um novo modelo de analisar dados, como o Douglas mencionou, não mais só como era antes. Então, as LLMs, projetos de GenAI, de IA generativa, estão revolucionando esse nosso modo de analisar dados. Então, antigamente, quando a gente precisava de fazer uma análise, muitas das vezes a gente tinha que chamar um analista de dados, chamar um analista de requisitos, ter um tempo ali para entender um pouco do dado, muitas vezes criar uma modelagem complexa e, no final, às vezes até levar para um dashboard. Então, existe um tempo muito grande nesse processo, né? Então, tem um atrito ali entre a pessoa que quer gerar aquele insight do dado, mas ela não tem o conhecimento técnico para poder gerar essa informação. Então, as LLMs conseguiram desbloquear esse novo modelo, esse novo paradigma de acessar os dados. Então, hoje, através de LLMs, a gente consegue fazer análises através de linguagem natural. Então, a gente democratiza essa maneira de acessar os dados para pessoas não técnicas também, onde ela pode utilizar a linguagem dela, por exemplo, português ou inglês, para fazer perguntas sobre os dados e gerar insights instantâneos. Muitas vezes, insights em segundos e minutos, somente com linguagem natural. Então, a gente até brinca que a nova linguagem de programação não é mais o SQL, o Python, agora é o português e o inglês. Então, quem sabe fazer boas perguntas, quem entende como direcionar a LLM, vai conseguir extrair muito resultado desse novo paradigma, né? Que é a gente utilizar a LLM para conseguir conectar os nossos dados internos e gerar insights. Acelerar esse processo que a gente tinha um atrito muito grande anteriormente. Passou? Falando um pouco desse modelo, né? Então a gente vai falar um pouco do Genie aqui, que é da Databricks. Mais para frente vamos trazer alguns exemplos do Genie. Então, só para explicar o que é o Genie para quem está introduzindo agora, o Genie é uma ferramenta da Databricks que te provê essa ferramenta para que você consiga, através de linguagem natural, fazer uma pergunta em português, ele converte isso em SQL e acessa os seus dados que estão no Unity Catalog, com todas as boas práticas de segurança, com Row Level Security, Column Masking. Então, o Genie te proporciona essa democratização dos dados, né? Então, é uma plataforma que a gente vai explorar aqui hoje. Vamos trazer casos reais de como que a gente aplica a governança em cima dos nossos dados para que o Genie possa trabalhar bem, né? Porque o Genie é uma ferramenta sensacional, mas se os dados não estão preparados para que eles sejam consumidos pelo Genie, você vai ter problemas.
É isso aí. A gente trouxe aqui o Bilake também só como exemplo. A gente tem uma série de ferramentas, uma série de plataformas hoje disponíveis. Então, como o Dini, a gente também na DataSide criou o Bilake. O Bilake tem esse objetivo de ser uma ferramenta de inteligência de negócio, plugada à infraestrutura do Databricks, plugada ao Dini também para a gente poder entregar agentes que vão conversar com seus dados de forma integrada, inteligente, gerando insights que sejam positivos para o negócio. Então, a ideia é mostrar um pouquinho dos dois aqui para vocês entenderem o que tem disponível de ferramenta, tá? E a ideia é a gente então falar um pouquinho sobre isso. O novo paradigma do BI é como que eu uso linguagem natural para extrair relatórios e para extrair insights e informações que antes a gente gastava muito tempo para construir esse BI, para construir esses dashboards. A gente consiga fazer isso de uma forma bem simples e prática com perguntas em linguagem natural. Então aqui tem um exemplo para vocês entenderem que o novo paradigma é justamente eu não depender só de dashboards, que são informações estáticas. A gente sabe que é uma questão mais complexa de ficar construindo indicadores e a gente poder gerar isso de forma bem prática, com linguagem natural, conseguir fazer uma pergunta e a inteligência artificial captar aquele contexto, entender aquele contexto e conseguir me responder com insights proativos. Esse exemplo é bem legal porque você pode ver que, através de linguagem natural, uma pergunta em português, você conseguiu em segundos aqui, é um tempo bem rápido, ele consegue acessar os dados, traduzir aquilo para SQL e te retorna a informação em tela. A informação já vem preparada ali para você entender em português. Nesse caso aqui é bem legal que ele já gerou uma tabelinha como um gráfico aqui e você pode trabalhar esse gráfico, né? Esse gráfico pode ser um gráfico mais sofisticado e depois você pode publicar ele como dashboard. Então veja, não é que vai acabar os dashboards vão ser mais estratégicos. Eu não preciso de dashboard para tudo. Eu não preciso de um dashboard para responder apenas uma pergunta. Então, perguntas mais on demand, análises pontuais, análises estratégicas, eu consigo democratizar através do Dini, através de outras plataformas, que a pessoa consiga ter esses insights mais rápido. E aqui também tem um ponto que não é só para pessoas não técnicas. Pessoas técnicas também que conhecem de SQL também vão ter um bom proveito dessa ferramenta, porque com conhecimento de SQL, com conhecimento dos dados, você vai conseguir fazer boas perguntas. Inclusive, você consegue ver a query SQL, né, para quem é um pouco mais técnico, e você consegue editar. Então, você faz uma pergunta, viu a query SQL, viu que faltou alguma informação, você edita, salva, e ele já treina essa informação para as próximas perguntas. Então, isso aqui acelera demais o processo de geração de insights, geração de valor para a empresa, onde você consegue ali em segundos, minutos, gerar um insight para a sua empresa. Então, veja, se eu tivesse que fazer uma análise nos tempos antigos, eu teria que chamar um analista de dados, um analista de requisitos, fazer um entendimento daquele processo. Então, veja o atrito que eu tenho. Talvez, tem casos que a gente sabe que demora até semanas ou meses para o cara conseguir um dashboard que responde uma pergunta. E aí, depois ele quer fazer outra pergunta, precisa de outro dashboard. Aí volta um ciclo, que é um atrito muito grande. Mas o ponto é, os dashboards não vão morrer, eles vão continuar existindo de forma mais estratégica. Mas para geração de sites mais acelerados, a gente tem plataformas como essa, né? Então esse é o ponto principal do paradigma. Aqui a gente já vê casos bem legais de ROI, né? Casos onde esse modelo novo de utilizar LLM para conectar os dados já está trazendo retorno para muitas empresas. Aqui são casos publicados pela própria Databricks no site deles, como o caso da Casas Bahia, que eles aceleraram ali utilizando o Gini, análises de horas para minutos e segundos. Então eles conseguiram dar uma ferramenta para o time deles de forma governada, né, para as pessoas que realmente precisam, e análises, como eu falei, que precisava de um analista ali com muitas horas, até alguns dias, eles conseguiram reduzir para minutos, né? Então temos muitos cases como esses já publicados, cases públicos na internet. Então é fato que esse modelo novo, ele traz ROI, ele traz resultado. Mas a gente vai falar também de alguns pontos importantes para que isso possa acontecer. É isso aí. O ponto importante é, a gente sempre brinca isso no backstage, nos trabalhos, nos projetos que a gente atua, LLMs eles não são mágicas. Não adianta a gente ter a LLM mais robusta do mundo, que ela não vai conseguir responder se ela não tiver contexto, se ela não entender. Um exemplo aqui para vocês verem é dado nulo. Esse tipo de informação, esse tipo de recurso que a gente tem, é recurso que a gente precisa trabalhar para poder garantir que a LLM consiga responder de forma interessante e que retorne o ROI que a gente está pensando. Então não adianta, a gente tem vários recursos para fazer com que a LLM ela consiga entender e consiga dar resultado de verdade. Falando de um caso bem recente que a gente teve implementando o produto em um cliente, a gente fez uma pergunta de qual a idade média dos funcionários da empresa. E deu mais ou menos 95 anos a idade média. A gente,
tá estranha essa informação, não é possível que todo mundo da empresa tenha 95 anos de idade, né? Então, até chama estranho, né? A gente foi investigar e os dados, de fato, estavam com datas padrões de 1900 para muitos funcionários, né? Quando você faz o cadastro lá e a pessoa não informa a data de nascimento, ele colocava uma data padrão de 1900. E isso distorcia a média. Então, veja, uma pergunta bem simples, mas isso se propaga para perguntas mais complexas. Então, exemplos como esse aqui geram um impacto extremamente negativo para o usuário. Muitas das vezes o usuário passa a desconfiar da ferramenta e passa a deixar de usar. Então, uma vez que ele recebe uma resposta dessa, ele pode parar de usar a ferramenta porque não confia mais. E isso aqui não é a ferramenta que é ruim, não é o Gini, não é a LLM. Você pode ter o melhor modelo de 1 trilhão de tokens. Isso aqui é basicamente dados e governança de dados. Então a gente fala muito, né, nesses próximos tópicos, a gente fala muito de dado e metadado. Então ter o dado ruim, não só o dado como o metadado, que a gente vai falar bastante dele, vai gerar uma resposta ruim. Então você tem dado ruim, resposta ruim, impacto negativo. E esse é um dos grandes motivos de projetos de IA e de IA generativa que acabam falhando, porque simplesmente o dado não estava pronto, a maturidade do dado não estava preparada para aquilo. É isso aí. Então, teve um estudo que saiu do MIT agora em agosto falando exatamente isso, que mais de 95% dos projetos de GenAI, eles não retornam ROI. E boa parte disso é por questão de dados, a questão de governança, a questão de estruturação. Se a gente não tiver uma boa base, a gente não vai ter resultados positivos. Então, no fim das contas, a gente contou todo esse modelo para vocês até aqui, para falar que governança é a chave para tudo isso que a gente está pensando. Então, como que eu faço para que a minha LLM, quando eu implementar algum projeto de GenAI, ele tenha sucesso? A gente precisa garantir uma boa governança dos meus dados, da minha arquitetura, para garantir que a LLM consiga entender todo esse processo, tá? Então, é isso que vai ser a chave para a qualidade e eficiência dos nossos projetos. Pensando nisso, né, sabendo de toda essa importância, todo mundo acaba vendo o topo do iceberg, né, que é as aplicações de IA generativa. Todo mundo, de fato, hoje quer, todo C-level, todo gerente, todo mundo quer ter IA generativa na empresa, porque é a parte bonita. Mas a parte que está abaixo do iceberg, as pessoas acabam ignorando. Então, existe uma jornada para que você consiga ter IA generativa com sucesso, como o Douglas mencionou. Há muita falha de projeto, né? Então, tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. Eu gosto de falar isso. Todo mundo começa, mas terminar com sucesso são poucos que conseguem. Pensando nisso, trazendo o nosso conhecimento das trincheiras ali, de projetos práticos da vida real, a gente elencou aqui alguns pilares que a gente acha que faz total diferença para projetos de IA generativa, principalmente quando você está pegando um LLM, uma aplicação como o Gini e conectando aos seus dados. Pegando dados da empresa mesmo, do Data Lake e dando para o LLM. Então, esses pilares aqui que a gente vai falar aqui hoje para vocês, eles fazem total diferença para que você consiga, de fato, ter resultado bom da sua IA generativa. Tá? Dentro desses pilares aqui, a gente vai falar um pouco sobre metadados e data quality e por aí vai. O primeiro tópico que a gente vai falar, né, como estava no topo da lista, é a gestão de metadados. Então, perceba que a parte laranja aqui, onde eu tenho uma tabela, pensa que isso aqui é uma tabela, são nomes das minhas colunas. Então, quando você pega isso daqui, talvez um ser humano até consiga inferir ali o TEL1, TEL2, mas e o NMC? Talvez eu vou achar que seja o nome do cliente. Então, perceba que é algo que está muito ambíguo, que não tem uma clareza. Isso daqui é o mundo real, tá? Em muitos lugares que a gente passa, você vai encontrar dados sem padrões, metadados sem padrões. O mundo que a gente quer chegar é o mundo aqui, o azulzinho, onde você consegue dar clareza sobre os seus dados. Isso aqui não é só para LLM, né? É claro que para projetos de IA generativa, isso aqui faz total diferença. A LLM saber que o NMC é o número do contrato e não o nome do cliente. Então esse é um fator extremamente relevante para que você consiga fazer com que o Gini, com que o B-Lake, com que outras ferramentas consigam gerar queries SQLs boas e tragam respostas boas. Tá? Então esse aqui é o primeiro passo para que você consiga extrair valor. Padronizar as nomenclaturas das suas tabelas, das suas colunas e conseguir dar um significado a elas. Dentro desse contexto também, uma vez que você padronizou as nomenclaturas e os nomes, dar bons comentários. Né? No Databricks com o Unity Catalog você tem muitas features, uma delas é adicionar comentários. Então você pode ir lá na coluna e descrever o que ela significa. Por exemplo, uma coluna de status, você pode explicar quais são os possíveis status que aquela coluna pode receber. Por exemplo, aqui nesse exemplo do status reserva, eu tenho as possibilidades aqui, pendente e confirmada. Isso para LLM faz a total diferença. Porque quando você perguntar sobre a coluna status,
ela vai saber como filtrar aquele campo e como que ela vai tratar essa informação. Tá? Então, adicionar bons comentários, bem explicativos, bem detalhados, com boas nomenclaturas, é um pontapé muito bom para que você tenha um sucesso no seu projeto. Junto a isso também, ainda na parte de gestão de metadados, estou falando, nesse momento aqui é só metadados, não estou falando nem de dados ainda, né? Só como que a LLM vai gerar a query SQL. Então ela usa os metadados, ela usa o nome da coluna, o nome da tabela, as tags e também as chaves estrangeiras, que é algo até relativamente novo no Databricks. Você pode criar chaves estrangeiras e essas chaves ajudam muito o Gini, por exemplo, a gerar bons joins. Então pensa que você vai ter que fazer uma junção de duas tabelas para gerar uma resposta. Se você definir as chaves estrangeiras, né, como que as tabelas se relacionam, isso diminui a chance da LLM errar a query. Então, quanto mais você enriquecer esses metadados, maior a chance da LLM acertar a query SQL e acertar o dado para você. Tá? Então, esses 3 pontos de metadados são extremamente cruciais e extremamente simples de você implementar dentro do Databricks, né, usando o Unit Catalog e as features que ele providencia para a gente. Isso aí. E aí, continuando, então, pensando em gestão de metadados, a partir disso a gente tem que trabalhar com data quality. O exemplo do Reginaldo que ele falou lá dos 95 anos é um exemplo clássico de data quality. Se eu não tenho um padrão de como que esses dados são salvos, qual que é essa estrutura, aí como vocês estão vendo, telefone não tem padrão, data de nascimento ali não tem padrão, se a gente não garante esses padrões de dados, a gente não vai conseguir dar uma resposta boa também. Então a gente precisa se preocupar bastante com data quality para garantir que eu não tenha nulos, para garantir que eu tenha padronização nessas informações, para que na hora que eu for fazer uma pergunta, principalmente pensando no caso que o Reginaldo comentou, da gente garantir que a experiência do usuário final, ele não sabe que query está sendo gerada. A gente precisa garantir que essa pergunta que ele faça sentido e que traga um dado íntegro. Senão, no fim das contas, os nossos projetos vão falhar também por falta de integridade, falta de segurança, esse tipo de coisa. Então, detectar e corrigir dados inconsistentes, e a gente tem ferramenta para isso dentro da Databricks, é garantir que o projeto ele vai ter mais resultado nesse sentido também, tá? Aí alguns exemplos aqui também. Não é só o dado ser padronizado, é a gente também conseguir garantir que a LLM entenda um exemplo, por exemplo, status. É um campo tranquilo, o dado até está certo ali, teoricamente falando. Mas a LLM não vai saber o que é o status P e o status C. A gente precisa garantir que tenha um significado. A gente precisa garantir que o status P é pedido pago, pedido cancelado e por aí vai. A gente precisa garantir esses padrões quando a gente está falando de data quality, justamente para que a LLM consiga responder dados com categorização, com padronização, agrupamento, esse tipo de coisa. Tá bom? Falando um pouco de data quality, né, como o Douglas mencionou, é um tema extremamente importante. Dentro do Databricks tem uma feature nova que a gente vem utilizando bastante e estressando bastante em cenários, a gente como early adopter de Databricks, que é o Data Quality Monitoring. Então você consegue habilitar ela a nível de esquema e você consegue monitorar todas as tabelas daquele esquema. A gente está utilizando essa feature para fazer assessment e entender um pouco mais sobre os dados. Antes de eu chegar e aplicar IA generativa no seu ambiente, vamos entender um pouco como está a parte de qualidade de dados. Então a gente aplica essa feature, faz um assessment, faz um levantamento, gera um plano de ação, corrige esses pontos, como o Douglas mostrou, de datas e entre outros que a gente pode melhorar. E com base nisso, a gente já entrega um produto muito melhor de IA generativa. Um outro pilar que a gente fala bastante para a IA generativa é reduzir a complexidade. Então eu poderia pegar a minha LLM e plugar ela numa camada bronze. Poderia, só explicando também o que é a camada bronze, né? Quando a gente trabalha com lake house, data lakes, a gente tem uma modelagem que a gente chama de medalhão, que é o bronze, silver e gold. Geralmente na camada bronze você vai ter os dados brutos, da forma que ele veio da origem, exatamente igual, sem transformação nenhuma, somente convertido para delta. Na camada silver para frente é onde a gente começa de fato a aplicar as boas práticas de governança, de data quality, enriquecimento de metadados, renomear as colunas e tabelas, colocar comentários. Então a gente começa a fazer um enriquecimento e limpeza. E na camada gold é o dado já talvez trabalhado, agrupado e enviesado para consumo. Então é um dado com muito mais qualidade. Então quanto mais para a camada gold você vier, mais qualidade e mais assertivo vai ser o seu modelo. Então eu poderia sim plugar o meu modelo a LLM numa camada bronze, ela talvez consiga responder. Mas a camada bronze você vai ter um modelo muito complexo. Diversas tabelas, talvez para responder uma pergunta, você tem que fazer 5 joins e fazer limpeza de dados e extrair dados da coluna de data, por exemplo. Então a chance da LLM errar é extremamente alta e ela vai errar com certeza.
Então, quanto mais para Gold você dá acesso para a LLM, e o ideal é que seja na Gold, por quê? Porque na Gold a sua tabela já vai estar trabalhada. Talvez não tenha que fazer nem join, talvez ela vai ter que fazer só o entendimento, fazer um agrupamento, fazer uma média, fazer um tratamento mais simplificado. Então, quanto mais na Gold você liberar, melhor para a LLM. Na Gold você vai deixar muito mais simplificado, já com as regras de negócio aplicadas, então ela vai conseguir te dar uma resposta com certeza muito assertiva. Tá? Então, assim, quanto mais na Gold, melhor. Então, o papel da engenharia de dados aqui é reduzir a complexidade para as aplicações de IA generativa. Tá? Então, o engenheiro de dados continua tendo um papel extremamente relevante, trabalhando essas camadas, entregando qualidade camada a camada. Tá? Então, esse é um pilar extremamente importante. É isso aí. E aí a gente tem um RAG, que é um conceito que está muito ligado com LLM. Sempre que a gente fala de LLM tem o conceito de RAG. Falar bem rápido para vocês, para quem não está habituado com o conceito, e talvez de uma forma lúdica aqui tentando explicar um pouquinho. O conceito do RAG é eu desmembrar um pouquinho as informações e dar um pouquinho mais de contexto e informação para a minha LLM. Então é como que eu faço, vou dar um exemplo, eu tenho um amigo que é muito inteligente, só que ele sempre esquece as coisas. E a ideia é como que eu faço para que quando eu fizer uma pergunta para ele, ele tenha acesso a alguns livros que ele consiga consultar de forma rápida para lembrar o contexto do conhecimento que ele já tem. Então eu dar um pouquinho mais de contexto para ele, eu dar acesso aos livros para que eu use a inteligência dele mais um pouquinho de recursos para que ele consiga me responder. Então a ideia é a gente usar a IA, usar um RAG para que a nossa LLM ela consiga ter melhor contexto, tá? Aí um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Sem RAG, se eu perguntar, por exemplo, para a minha LLM quais são os benefícios do plano Premium, ela vai dar uma resposta. Se eu der um contexto do que significa plano Premium, eu vou ter mais informação para responder. Então a ideia do RAG é eu dar mais recurso, mais contexto para as minhas aplicações para que ela consiga entender de forma mais rápida, tá bom? Um outro exemplo muito importante é a contextualização semântica. Isso aqui é basicamente em cima do RAG, em cima desses recursos, a gente também dá glossário de dados, a gente criar regras de negócio, porque em alguns exemplos esse mapeamento de abreviação para um determinado segmento vai funcionar de um jeito diferente para outro, então a gente precisa garantir que todo o sistema que a gente colocar, a LLM entenda o contexto daquele negócio. Então a gente precisa trabalhar glossários, regras de negócio com a contextualização semântica para garantir com exemplos de perguntas, exemplos de respostas, informações que podem ser cruciais ali para a LLM conseguir responder. Um exemplinho bem simples aqui. Mostra o total de bônus concedidos em agosto. O que é bônus concedido? A LLM ela vai tentar interpretar aquilo. Se eu der um glossário que bônus concedido significa bônus que tem um status X e que tem uma determinada categoria, a gente vai conseguir dar mais contexto. Então a ideia da contextualização semântica é justamente dar esse contexto a mais para a nossa LLM. Esse pilar aqui é extremamente importante, né? Eu costumo dizer que, como eu mencionei anteriormente, posso pegar o melhor modelo, o modelo mais sofisticado, com fine tuning específico ali, mas se eu não der contexto do meu negócio para o modelo, não adianta. O modelo ele tem a foto da internet inteira, talvez ele vai ter acesso aos meus metadados e saber o que significa, mas se eu não explicar as regras de negócio para ele, ele vai errar. A gente estava recentemente também em um projeto implementando IA generativa nesse contexto do Gini principalmente, e o cliente estava reclamando que a resposta estava errada. E aí a gente foi entrar exatamente nesse contexto. Ele estava fazendo uma pergunta muito ligada ao negócio dele, que a LLM não ia saber explicar. Então a gente explicou, você precisa explicar as regras do jogo para a sua LLM. Ela não vai saber a regra do seu negócio. Então você precisa pegar essas regras de negócio e alimentar dentro do RAG, como o Douglas falou. O RAG é uma etapa essencial, está muito conectada a contexto semântico. Né? Basicamente o RAG, como o Douglas falou, tecnicamente pensando, eu adiciono uma etapa de retrieval ali. Então quando o usuário manda uma pergunta para a minha LLM, antes de eu ir para a LLM, eu pego essa pergunta, passo por uma base de conhecimento, pode ser um arquivo PDF, pode ser um banco vetorial, como o Vector Index da Databricks. Eu alimento essa mensagem do usuário com mais informações e aí sim eu mando para a LLM, com esse contexto adicional. E aí ela vai conseguir dar respostas boas como essa. Né? Então o contexto de semântica e RAG está muito conectado, mas aqui na linha de eu treinar uma base de conhecimento e entregar para o meu agente de IA ou para o meu modelo de LLM, para que ele consiga saber as regras do jogo. E quando a gente fala, claro, de aplicações de IA generativa, RAG e tudo mais, a gente também não pode deixar de falar de segurança de dados. Né? Então, dentro do Databricks, a gente tem diversas camadas para garantir que só vai ter acesso ao dado quem de fato precisa. Então a gente tem todas as camadas ali de data masking, role level security, que a gente vai aplicar dentro do Unity Catalog,
geralmente nas tabelas Silver, Gold, que é onde a gente vai liberar para a LLM. E quando eu fizer essa pergunta, seja no Genie ou seja em alguma aplicação que vai consumir via Databricks, ela vai respeitar todas essas camadas de segurança. Então aqui é extremamente importante que você tenha uma classificação de dados, o que é dado sensível, o que não é dado sensível, e você consiga de fato segregar a parte de segurança, dando somente acesso a quem precisa. Porque uma vez que você vai democratizar essa aplicação para a empresa inteira, se alguém tem acesso à informação indevida, isso pode também gerar uma falha, até mesmo um fracasso do projeto. Então, exposição de dados é um tema extremamente sensível e a gente trabalha muito forte nisso, nesse contexto de governança. Aplicando tudo que a gente falou para cima, de dar contexto, de metadados, data quality, mais a parte de segurança. Outra feature que a gente utilizou bastante nesses projetos para fazer o assessment é o data classification. Então ele consegue fazer uma varredura no nosso Unit Catalog e elencar quais são as colunas que a gente precisa dar uma atenção. Colunas, dado sensível, que eu preciso aplicar um tagamento, aplicar uma regra de segurança, para que quando eu for democratizar esse dado, ele tenha de fato a segurança necessária. Então, o case prático aqui para vocês é por que a gente quis trazer esses pilares. A gente entende pela aplicação e pelos exemplos e pelos projetos que a gente tem trabalhado que se vocês aplicarem esses pilares nos projetos de vocês, vocês tendem a ter um resultado bem melhor, bem mais positivo. E não precisa ser todos eles, não precisa ser na mesma ordem que a gente falou, mas tentem lembrar desses casos porque vai ser muito importante para na hora de vocês construírem soluções, vocês tenham resultados positivos e não caiam ali nos 95% que falharam. A gente quer ouvir boas histórias aí dos projetos que vocês estão trabalhando, tá? E é isso, a gente costuma falar que quando você aplica essas etapas de governança, esses pilares de governança, o seu modelo de LLM, seja ele qual for, seja ele qual provedor que seja, ele vai parar de tentar adivinhar. Porque a partir de agora ele tem contexto, ele sabe mais sobre os seus dados, ele tem metadados bons e dados bons para responder. Então, quanto mais governança, menos o seu modelo vai alucinar, menos ele vai tentar adivinhar sobre o seu negócio. E mais respostas boas, impacto positivo você vai ter. Então, é isso. Agora a gente vai chamar ao palco o nosso parceiro Ruit, nosso cliente da CRM Bônus, para falar um pouquinho dos cases que a gente aplicou junto com eles também sobre aplicações de IA generativa. Obrigado a todos. Bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Muito bom também dividir o palco aqui com os meninos da DataSide. Agradecer também ao time da Databricks pelo convite. Bem, falando um pouquinho aqui sobre a CRM Bônus. Bem, eu sou o Ruit, responsável hoje pelos temas de tecnologia e dados aqui na CRM. Para quem não conhece a CRM, hoje a gente tem uma solução, algumas soluções aqui para o varejo. Exemplo, por exemplo, nosso canal de gift back. Então, se você já foi numa Vivara, numa Aramis, numa Shoulder, você provavelmente já recebeu um cashback ali para poder trocar depois numa próxima compra. Temos também o nosso aplicativo Vale Bônus, clientes Vivo, Sabesp, Serasa, Master. Você consegue também ter a nossa moeda virtual para gastar em todo o nosso ecossistema. Nosso Edis, tá? Que a gente também, se você já voou de azul ou foi no shopping com Sem Parar, você recebeu uma oferta nossa ali. E a gente tem um novo produto que é o nosso Presenteia. Presenteia, basicamente, ele é uma junção ali de um comportamento, um processo de recomendação totalmente conversacional para que você consiga, então, realizar suas compras dentro do WhatsApp. Tá? Então, quais são os desafios que a gente quer trazer aqui hoje, falando um pouquinho dessa parte de dados? Poxa, como que a gente olha a qualidade? Então, trazendo um pouquinho aqui, geralmente a gente não dá tanto valor para o processo de qualidade. A gente faz o processo de ingestão, faz o processo ali de ter esse dado disponível para visualização, mas a gente acaba, às vezes, esquecendo de olhar para a qualidade desse dado. E a gente começa a ter alguns impactos. Quando a gente fala aqui de um custo invisível, seja um impacto financeiro, seja um impacto operacional, onde a gente está gastando muito tempo que a gente poderia acelerar cada vez mais para entregar esse resultado para a área de negócio ou para os nossos clientes. Trazendo exemplos aqui, né? E exemplos um pouco mais genéricos, mas vou tentar trazer aqui alguns exemplos práticos aqui do que a gente está vivendo. Cadastro de nome. Você, às vezes, tem ali diversos cadastros no seu sistema com nomes diferentes. Como que você consegue, de fato, comunicar com o seu cliente de forma correta? Quando a gente fala também, por exemplo, de conseguir ter o seu cliente acionável. Será que o seu e-mail está certo? Será que o seu telefone está certo? Além disso, o teu comportamento. Quando a gente começa a olhar para os usuários e para a nossa base, será que eu tenho um histórico de qualidade, onde de fato eu consigo garantir, que eu consigo interpretar de fato qual que é o padrão de compra desse usuário?
Então você começa a entender diversos problemas, por exemplo, produtos dentro de um marketplace. Toda a nossa plataforma do Presente IA, por exemplo, está dentro de um marketplace. Esse marketplace você vai ter uma questão de nomes de produtos, nomes similares e coisas do tipo. Então, como que você garante exatamente que aquele padrão, que aquele produto que a gente quer recomendar, ele está de forma correta? Tá? Para isso, alguns critérios que para a gente são extremamente importantes e que fica aqui uma recomendação de uso. Primeiro ponto, o volume de dados. O volume de dados que eu preciso olhar, validar, passar por esse processo de qualidade, ele é muito grande? Não. Eu consigo usar algumas técnicas ali mais simples, como, por exemplo, um regex. Eu consigo escalar isso. Qual o custo envolvido nisso? Eu acho que um dos grandes cuidados que a gente tem que ter, até quando a gente começa a falar muito de algumas tecnologias, é de não entrar naquela hype de tecnologia e achar que existe uma solução única para tudo. Então, às vezes você quer pegar, por exemplo, agora LLM, tudo fica mais fácil, eu pego aquela minha base, passo por lá e resolvo. Vai ter um monte de tokens e às vezes aquele processo não vai ser tão bem efetivo financeiramente ou até em questão de tempo. O impacto para o negócio, qual é a criticidade daquele dado, o quão válido ele é, o quão importante ele é, que eu preciso ter esse cuidado. São algum tema regulatório, algum tema crítico dentro do processo, de uma jornada? Então, olhar para esse viés aqui também é importante. A complexidade do campo. Quando a gente fala, por exemplo, de um campo, por exemplo, de endereço, será que ele está bem formatado? Imagina no processo mesmo de e-commerce, como que eu garanto que eu vou conseguir entregar e aquele produto vai chegar de fato na casa do cliente. Então, olhar para isso também muito importante. A parte aqui da frequência de utilização. Existem alguns cenários que a gente tem que esse dado não é tão atualizado com uma certa frequência. Então, eu consigo garantir que aquele processo rode sem tanta criticidade, sem tanta urgência de ter uma validação em tempo real. Diferente já de alguns outros processos que, sim, eles estão dentro do fluxo transacional ali na jornada do usuário. Como que eu garanto, de fato, que eu estou conseguindo processar tudo isso da melhor forma possível, no tempo desejável? E também olhando para o custo-benefício desse processamento. E aqui, eu acho que trazer, então, um pouquinho do que a CRM adota, e eu acho que além de só a questão da CRM, eu acho também um pouquinho de boas práticas, independente do teu negócio. Quando a gente fala muito da questão de soluções, aqui a gente está trazendo uma questão de uma ideia de um misto de técnicas para que a gente consiga sempre olhar para esse processo de qualidade. O primeiro deles, a questão do regex. Por mais simples que seja, eu tenho um campo, eu consigo, de certa forma, definir uma regra totalmente simples, de certa forma, ali, para conseguir garantir que aquele campo está correto. Seja, por exemplo, a validação de um formato de e-mail, de um formato de documento, como o número do CPF. Então, ele é bem utilizado. Ele escala muito bem, porque não exige tanto processamento, e não tem um custo também complicado com relação a isso. Já quando a gente fala de alguns campos um pouco mais complicados, ou até entender, por exemplo, a intenção de um usuário, perceba que quando eu falei para vocês do nosso presenteia e dessa parte do conversacional, muitas e muitas vezes eu preciso entender qual é a intenção do usuário para poder seguir num caminho ali. Então, quando a gente está falando já de um outro tipo de validação, eu posso usar ali recursos de NLP para poder direcionar esse usuário para o melhor caminho. Entre outros processos, que daí eu posso fazer uma deduplicação utilizando também NLP, que vai nos ajudar um pouquinho melhor do que, às vezes, alguma coisa mais simplificada, como um simples regex. E, por último caso, o LLM. Quando eu começo a entender um pouquinho mais, ou ter a necessidade de entender um pouquinho mais a parte de contexto daquele dado, ali sim já faz um pouco mais de sentido. Até um processo mesmo da questão de deduplicação semântica, LLM já é uma boa opção. Trabalho com imagens, por exemplo. Vou dar um exemplo na questão de, por exemplo, uma camisa Palmeiras. Eu estou querendo me referir a uma camisa de time do Palmeiras ou estou querendo me referir a uma camisa com uma estampa de Palmeiras? Então, às vezes, dependendo da intenção do usuário, de como eu categorizei isso, de como eu defini isso dentro da minha base e fiz esse tratamento, eu posso ter ali uma confusão e fazer uma recomendação incorreta. Então, a mescla dessas técnicas aqui, elas são bem utilizadas e combinam bastante. E aqui a gente tem duas abordagens que são comuns de mercado, mas acho que vale o reforço aqui, que é, primeiro, essa qualidade em camadas. O Reginaldo e o Douglas mostraram muito a questão ali da camada de medalhão dentro do teu lake. Então, perceba que você consegue, a cada etapa desse teu processo de medalhão, você usar um pouco desse processo de qualidade.
Quando eu estou falando da camada bronze, eu começo a usar um pouquinho mais técnicas de regex. Quando eu começo a falar um pouquinho mais de silver e gold, eu começo a ir mais para casos de NLP, NLU e a questão de LLM. Então aqui você tem um pouquinho de tipos de qualidade de dados, de validação de qualidades para cada uma dessas camadas. Essa é a abordagem aqui de um processo de qualidade em camadas. O outro é esse multimodal. O multimodal, que a vantagem é, independente da camada que eu estou falando, eu estou usando diversas técnicas para poder fazer esse processo de validação de qualidade. Então eu tenho sim, em um determinado processo, a mescla dessas técnicas para melhor garantir que esse dado está ok. Com base nisso, classificação desse score, garantindo a correção ou pelo menos o apontamento, dependendo do dado. Acho que um ponto importante também é isso. Qualidade não necessariamente quer dizer que eu vou também ter esse ajuste automático. Eu posso ter, dependendo das questões desse processo, questões que possam interferir em LGPD e coisas do tipo, eu vou ter ou uma correção ou apontamento. Então, essas duas abordagens, combinadas com essas técnicas, te ajudam e apoiam, e também é o que a gente usa para poder garantir que esses dados estão cheios de qualidade e que a gente consegue entregar o melhor resultado, principalmente quando a gente pluga isso em processos de motor de recomendação, entre outras análises e modelos que a gente faz lá na empresa. Tá? Bem, passar aqui, a DataSide está com um stand. Vou fazer aqui um momento garoto propaganda aqui da DataSide, mas a DataSide está aqui com um stand. Acho que para conhecer um pouquinho mais dos nossos casos, a gente também está com o nosso time de dados aqui. Eu estarei lá também. Se quiserem tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia ali, estaremos à disposição. E vão lá conhecer não só os cases da CRM, como dos outros clientes da DataSide também. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.